a compreensão sempre do senador veneziano Vital do Rego. Palavra Vossa Excelência, que é do PSB da Valente Heróica Paraíba, para vosso pronunciamento. Obrigado. Presidente, obrigado pela atenção e, obviamente, não há razões para agradecimento. Vossa Excelência, além de todos os valores reconhecidamente dos seus pares, dos seus conterrâneos do país, é um gentleman, fidalgo, não no sentido que desconheçamos, mas no trato para com todos os seus companheiros. A Vossa Excelência, os meus cumprimentos, boa tarde a todos os companheiros e companheiras funcionários do Senado Federal, aos que nos acompanham em seus lares, Brasil afora, saudar a presença de Suas Excelências senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, estimado senador Stevenson, do meu sempre querido estado do Rio Grande do Norte, ao senador Plínio, enfim, a todos os companheiros e companheiras. Senador Anastasia, eu poderia até, ao tempo em que o senador Humberto Costa falava da tribuna e fazia menções em uma reação plenamente compreensível diante do que nós vimos traz anteontem, quando Sua Excelência o Presidente da República conclamava, chamava, se não incitava, provocava para que os quartéis pudessem comemorar o 31 de março de 64, como se data fosse comemorativa para o país, eu o aparteava, mas também já vinha desde o instante primeiro, senador Plínio, que ouvi as declarações de Sua Excelência o Presidente da República, e são declarações que trazem consigo algo que nos deixa perplexo diante da altíssima responsabilidade que todos nós temos como representantes eleitos, e em especial, particularmente, àquele que responde pelo mais alto cargo da República, é de se lamentar. E não é um pronunciamento simplesmente, senão a reação de quem sabe, mesmo não tendo vivido na pele. Sou nascido no ano de 1970, portanto, poderia aqui não ter a dimensão exata, mas acompanhei isso de perto, presidente Anastasia, porque no meu lar, próximo a mim e fora dele, outros tantos depoimentos ao longo desses últimos anos, eu pude absorver como, de certo, Vossa Excelência, não tem cabimento algum, não apenas nos dias atuais, mas em quaisquer momentos, que estejamos nós a referendar ditaduras, sejam estas à esquerda, sejam estas à direita. Nenhuma delas, quaisquer que sejam os propósitos ditatoriais, devem merecer de todos nós a repulsa, a atenção, a vigilância. Foi por essa razão que, quando me dirigi a Sua Excelência, o senador Humberto Costa, eu muito gostaria que nós todos, meu querido, e que tem formação militar, mas que nem por isso tem uma absoluta convicção, deixa de defender, porque aqui veio, e veio de forma extraordinária, por força do seu trabalho, veio de maneira democrática, pela escolha soberana e livre do povo potiguar norte rio-grandense. Não tem cabimento que haja das palavras expostas, trazidas por parte do Presidente da República, o incitamento para que mais uma vez o país volte a estar discutindo sobre algo que foi doloroso. Festejar mortes, jamais. Festejar censuras, absurdamente não podemos aceitar. Festejar aquilo que vimos durante um período que se arrastou por mais de 2 décadas, e o que mais me deixa incomodado é que a justificativa, entre aspas, seria a de que aquilo seria necessário por força de um iminente perigo que o Brasil fosse tomado por um regime comunista. Ora, 20 anos foram necessários para que nós impedíssemos que esse perigo maior do regime comunista pudesse se alastrar no país.
Ora, presidente Anastasia, nunca houve qualquer sustentáculo, nunca houve qualquer fundamento senão o desejo de impor à nação brasileira ao livre arbítrio daqueles que comandavam sob os urutus nas ruas, com os coturnos a silenciar, aos artistas, aos profissionais, aos advogados, como meu próprio pai. Eu me recordo muito bem que a minha mãe, os meus irmãos que sofreram na pele, porque mais velhos do que eu, nascidos na década de 60, eles diziam: meu filho, o seu pai, como uma das maiores referências que a advocacia do país conheceu, Antônio Vital do Rego, de saudosa memória, que teve a grande alegria e honra de poder representar à altura o povo paraibano na casa vizinha, Câmara Federal, por 3 mandatos. Ele, depois de ter sido cassado pelo regime militar, pelo AI-5, em 1969, não pôde sequer, senador Plínio, exercer a advocacia, porque quem viesse, hipoteticamente, a chegar como seu cliente, era chamado e sobre ou para, dirigido a um possível cliente constituinte, se dizia: mas você está tresloucado? Você perdeu o juízo? Você vai constituir como seu advogado um cassado do regime militar? Isso foi um fato que nós vivenciamos. E durante alguns anos, a minha casa, os meus pais, só puderam prover das obrigações comuns aos pais para com seus filhos pela ajuda de amigos seus. Essa é a mais pura verdade. E eu não poderia, por hipótese alguma, como filho de Vital do Rego, como neto de Pedro Gondim, como cidadão brasileiro que tem que se solidarizar com tantas famílias que perderam os seus e não puderam sequer sepultá-los, porque até hoje os seus corpos e restos mortais não foram identificados, eu não poderia deixar, estando aqui no Congresso Nacional, que sofreu diretamente com a presença e instalação do regime militar, eu não me perdoaria e não poderiam me perdoar aqueles que sentiram, que conheceram na pele um período que se estendeu por mais de 2 décadas. Por isso, senhor presidente Antônio Anastasia, senador Regufe, aqui a minha palavra é a de repulsa, a minha palavra veemente é a de repúdio. Nós precisamos trazer de volta ao país uma relação onde não estejam permitidos esse engalfinhamento entre aqueles que são eleitos como possivelmente, supostamente, os que praticam o mal, o que representam o mal, em relação àqueles que supostamente representam o bem. Quando nós vamos parar e reconhecer que já passou da hora para que nós restabeleçamos uma relação do bom debate, uma relação da boa disputa de ideias? Isso é que prevalece em qualquer democracia digna e não diferentemente a democracia brasileira. O presidente, mais uma vez, se insurge contra isso, contra esse postulado, contra esses princípios, contra aquilo que é próprio e necessário, exigível de um presidente da República, como qualquer um que exerce um cargo eletivo. A gente espera um dia que o presidente da República se contenha em suas opiniões desastrosas. Se ele as tem como convicção, que permaneça com as mesmas para ele, mas não incite um sentimento de revanchismo, não incite um sentimento de brasileiros contra brasileiros. Não é verdade, e eu lastimo que alguns companheiros aqui nesta casa tenham dito que a população majoritária do país, à época, tenha aplaudido e tenha recebido, felizmente, o regime militar. Vossa Excelência bem o sabe que isso não é verdade, muito pelo contrário. Se em alguns momentos o Brasil e a sua população esteve silente, calada, foi por uma imposição que lhe foi imposta exatamente pela presença de um regime autoritário.
Ninguém em sã consciência pode pretender isso, presidente Antônio Anastasia. Então, ao invés de comemorarmos o 31, se não tê-lo como uma história que não pode ser reeditada, que não pode ser reiterada, nós precisamos de levar às nossas escolas, a todos e quaisquer ambientes da sociedade civil, o que é importante: prevalecer e lutar pela democracia. Fazer valer o respeito às autoridades militares, sim, Stevenson, mas dentro daquilo que compete às Forças Armadas e não mais do que isso, nos limites das suas atribuições como fundamentais para que a própria democracia, e em especial com a presença do Legislativo, possa subsistir. Então, esse é o meu apelo, que nós, no dia 31, nós estejamos refletindo para que o Brasil jamais, em tempo algum, sequer venha a mencionar uma possibilidade tão nefasta e que foi extremamente dolorosa a tantos e tantos brasileiros. Por fim, senhor presidente, hoje pela manhã, de forma inclusive bem extensa, com a presença de Vossa Excelência, a Comissão de Constituição e Justiça recebeu Sua Excelência o ministro Sérgio Moro. Primeira fala minha a esse respeito. Eu quero congratular-me, porque a disposição do ministro de vir, como agora estamos a receber na CAI, e para lá estou a me dirigir, o ministro, Paulo Guedes, da Economia, Sua Excelência Ministro Sérgio Moro, esteve conosco, demonstrando aquilo que é a intenção de todos nós brasileiros, tratar sobre esse tema que nos deixa inquieto, que nos deixa extremamente preocupado há um bom tempo. A insegurança que reina em grande parte do nosso país, que foi motivo de uma iniciativa de Vossa Excelência, senador Stevenson, para levantamento científico sobre a percepção dos entrevistados. E é importante que nós assim o façamos. Não há de nossa parte senão o desejo de fazer um bom debate sobre o conjunto de ideias do Ministério da Justiça. Não há de deixarmos de reconhecer que algumas dessas sugestões já tramitam tanto nesta casa como na Câmara dos Deputados. Mas é muito importante, salutar e necessário, presidente Anastasia, que nós tenhamos cuidado, muito cuidado, em relação a alguns pontos desta proposta, que tem de nós, de forma imediata, o acolhimento, mas que também deve ter de nós algumas palavras para consideração e um aperfeiçoamento necessário e exigível. Questão que diz respeito à excludente de ilicitude, a sua abrangência, a sua amplitude faz-nos crer que o próprio Estado brasileiro assume, confessa a sua falência quanto à atribuição e o dever que tem de garantir essa segurança e termina deixando licenciosamente para que as ações sejam perpetradas por agentes do próprio Estado, no caso policiais. Não é isso que nós desejamos, e da maneira como lá está, sem que nós fechemos, sem que nós limitemos essa atuação, haveremos de ter, aos finais de cada ano, números cada vez mais horrendos e perigosos. Outro ponto, a Plain Bargain, instituto que já prevalece nos Estados Unidos da América e que é defensável para nós, mas que, conquanto, tenha a presença de um magistrado e não apenas na relação com um delegado ou com um membro do Ministério Público. E jamais que aquele que vem a fazer a confissão possa estender a terceiros como se a ele o direito de confessar por terceiro. Isso também é muito perigoso. Um terceiro ponto que me chama negativamente é uma delação premiada materializada. É o Estado pagando a um delator para que ele o faça e, ao fazendo, ter um percentual que retribua o seu gesto de ter delatado. Está lá. É uma das propostas contida no conjunto de sugestões do Ministério da Justiça. Ademais, outras que precisam ser tratadas por nós, mas que precisam primeiro, senador Regufe, ter uma previsão constitucional e não por lei ordinária. Façamos as mudanças constitucionalmente, que já prevêem situações desejadas e defendidas as suas mudanças, mas porque, caso contrário, desconheceremos aquilo que essa própria casa, essas casas, o Congresso Nacional fez durante outros momentos. Me chamou a uma
reflexão e trouxe-me essa preocupação. Ademais, eu quero saudar a presença do ministro Sérgio Moro. Não há absolutamente dúvidas que ele tenha as mesmas intenções que nós outros temos de debater esse tema que tomou a sociedade brasileira e que nos imposta como obrigação de tratá-la. Ao senhor presidente, aos companheiros que se permitiram carinhosamente ouvir-me, o meu agradecimento, as minhas desculpas por ter me estendido, e vou me dirigir à sabatina, a conversa, a exposição que Sua Excelência o ministro Paulo Guedes está a fazer na CAI, até porque eu gostaria de perguntar ao ministro se realmente confirma-se aquilo que ele disse, que se a reforma previdenciária não for aprovada, o governo federal não pagará aos servidores públicos. Isso foi posto e foi veiculado. E me chama a atenção também a maneira como isso é defendido, ou se não defendido, ela é falada como se imposições, como se coagindo ao parlamento que nós o façamos, quaisquer que sejam as reformas, caso contrário, serão impostos os dissabores aos servidores. Então a gente vai, cumprido o nosso dever, questionar e arguir a Sua Excelência o ministro Paulo Guedes. Muito grato a todos os senhores, de maneira particular a sua sempre gentil forma de conduzir os trabalhos, presidente professor Antônio Anastasia. Muito obrigado, senador veneziano Vital do Rego, meus cumprimentos.